Juízes capítulo 16. Aleluia. Juízes capítulo 16, verso 30. Verso 28. Pode ficar no verso 28. Pode ficar sentado, irmãos, não tem problema. Fique em paz, está tudo bem. Deus abençoe, obrigado. Pode continuar sentado. Três versículos eu vou ler aqui. Então fica sentado mesmo, preste atenção. As crianças vão subir? Não? Amém. Então as crianças ficam atentas aí. Se vocês verem minha Ana por aí fazendo bagunça, pode segurar ela aí, contar para mim depois. Quem achou de glória a Deus? Está aqui no telão também. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que subsistia a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa do seu pai tomaram-no, subiram com ele, sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou Israel por 20 anos. Glória a Deus. Bom, Sansão é um dos personagens mais fascinantes, né, da Bíblia. Eu creio que todos já ouviram algumas histórias, né? É um personagem que ele foi fascinante pelos seus feitos extraordinários. E detalhe que o extraordinário não adivinha dele próprio, de si só, mas daquilo que estava sobre ele, a força e o poder de Deus, né? A força e o poder do Senhor, que já havia desde o momento em que ele estava para ser gerado, já havia uma promessa sobre ele. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é que pessoas extraordinárias, elas são, em geral, direcionadas por Deus. Entenda isso. As pessoas que são extraordinárias, elas não têm de si só, mas elas adquirem do próprio Deus, e por isso elas se tornam extraordinárias. Você e eu podemos ser extraordinários, podemos ser relevantes nesse tempo também, né? E podemos nos tornar relevantes no tempo atual. E a gente, desde criança, para quem nunca frequentou a igreja, mas certamente já ouviu a história de Sansão, né? A gente já, de criança, na televisão, nos desenhos, ouvindo as outras pessoas falar, com brincadeira. Sansão, ele é praticamente um herói sem capa, né? É um herói sem capa. Porém, quando a gente nós aceitamos a Jesus, ou nos tornamos cristãos, ou você que ainda não aceitou Jesus, eu quero que você compreenda isso. A gente precisa amadurecer na fé. E quando a gente amadurece na fé, a gente começa a olhar outros aspectos da vida de Sansão.
Então a gente não vai mais romantizar tanto Sansão, como a gente romantizava, talvez por não conhecer mais fundo a história dele, né? E a gente começa a comparar, inclusive, com a nossa própria jornada cristã, com a nossa vida cristã, com a nossa vida mesmo. Outrora, antes de nos tornarmos cristãos, antes de aceitar Jesus e depois que nós aceitamos Jesus, a gente começa a fazer uma comparação. E se a gente pegar esses últimos 3 versículos, do 28 ao 30, ou ao 31, como eu li aqui com vocês nessa noite, basta uma hermenêutica equivocada, que a gente vai ver que se a gente... O que é hermenêutica? Hermenêutica é a interpretação. Se houver uma interpretação equivocada desse texto, a gente pode cair numa cilada. Qual é a cilada, pastor? A cilada que Sansão caiu. Qual foi a cilada que Sansão caiu? Parecia bom, então eu fiz. Repita comigo. Parecia bom, então eu fiz. Essa foi a cilada que Sansão caiu, e às vezes muitos caem nessa cilada. Sansão, ele caiu naquele, o princípio guia da vida de Sansão foi mais ou menos assim: se for bom, faça. Se for bom para quem? Para você, faça. E a gente, como eu já disse aqui hoje, a gente não vai fazer sempre o que a gente gosta. Muitas vezes a gente vai fazer aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não quer, mas a gente é obrigado a fazer, né? Sansão, ele tinha um lema, ele tinha um princípio que é: se for bom, faça. E aí a coisa vai dar ruim, o caldo vai engrossar e o negócio não vai ficar muito bom para ele, como pode não ficar muito bom para mim e para você também. Sansão, ele permitia que as paixões e desejos dele, irmãos, o dominasse. Sansão não era uma forma, era completa. Ele deixava que os desejos dele, as suas paixões dominassem completamente. A Bíblia fala acerca disso. Quando ele se zangava, o que Sansão fazia? Matava alguém que resolvia, né? Está no texto para você, se você for ler o livro de Juízes, aí a partir do 13, ali em diante, você vai compreender a história dele. Quando ele nasce, e aí ele dá na telha, ele vai para um lugar, ele tinha uma promessa sobre ele, ele chega no lugar e olha a mulher, fala, ele sentiu o desejo, ele fala: eu quero essa mulher para mim. E ele ia lá e toma. Está certo que o texto vai dizer que era um propósito de Deus em entrar numa peleja contra os filisteus, e a gente já vai falar disso daqui a pouco. E logo ele arruma uma desavença e ele resolve matar todo mundo. Dando vazão aos seus desejos. Quando ele sentia desejo, ele possuía uma mulher. E como eu disse, embora ele terminasse, no final de todas as contas, ele terminasse prestando serviço ao Senhor, ou tudo o que ele fizesse acabava realizando a vontade de Deus, mas não era assim que Deus queria que ele fosse. Às vezes a gente está achando que está fazendo a vontade de Deus, está achando que a gente está no caminho certo, está achando que a gente está fazendo as coisas que Deus está pedindo. E Deus até pode realizar a vontade dele dentro daquilo que a gente está fazendo, mesmo que a gente está fazendo às vezes errado, equivocado. Mas de verdade, de fato, o que Deus quer para mim e para você é que a gente ande segundo a sua vontade, porque é bem melhor obedecer do que sacrificar. É bem melhor a gente andar na direção de Deus do que a gente sair da direção de Deus, andar por caminhos tortuosos, pagar preço, né, viver uma vida totalmente desgraçada, ter muitos problemas, uma vida infeliz, para a gente entender o propósito de Deus. E talvez nessa noite você, como eu, como outros compreenderam, não precise passar por isso. Ou seja, Sansão, ele jogou fora boa parte da sua vida, boa parte do seu potencial em coisas, usando uma desculpa: parecia bom, então por isso eu faço. Por isso que eu disse, né, nem tudo que você quer fazer, você vai poder fazer, jovem. Menino, menina, ai, parece bom, mas eu não posso fazer. Parece legal, parece gostoso. Lembra de Eva? Quem lembra aqui de Eva? Lá do Gênesis. Ela vê a serpente, jogou uma ideia, ela olha. Primeira coisa, é atraente aos olhos, é desejável ao paladar, e também o desejo de se tornar como Deus. E aí ela pega do fruto e come. Mas a ordem era para ela: não toque, não coma. E Deus não nos pede que a gente faça as coisas que parecem certas para nós, né? Deus não vai pedir, não faça as coisas que não parecem. Não, isso aqui, eu sempre falo disso, né? Às vezes,
Se teu pai manda você mentir, mesmo que pareça bom, você vai mentir? Se teu pai manda você matar, você vai matar? Se manda você fumar, você vai fumar? Não. Parece aos olhos dele que é bom, mas para Deus não é, então não faça. Por quê? Deus quer que nós façamos as coisas que são certas. E aí tem uma coisa que pega aqui para muita gente, às vezes fazer a coisa certa, viu? Fazer as coisas certas nem sempre parece bom. Nem sempre parece bom. E nem vai te tornar popular, não vai nos tornar popular. Justamente o oposto. Quando nós somos corretos, quando nós queremos fazer as coisas certas, nós seremos acusados, perseguidos, questionados, afrontados. E eu estou falando não é só de cristão não, estou falando de lá fora. Hoje, uma cultura de que o certo é errado. Sim ou não? Não é, pastor? Uma cultura de que o certo é errado. De que se você pode fazer de tudo e qualquer coisa que está tudo bem, no final vai estar tudo certo. Uma cultura de que o que é errado é certo. E a gente vê hoje o queijo, a linguiça, comendo cachorro ou vice-versa. A gente precisa lembrar uma coisa, irmãos. Isso é bíblico. A Bíblia diz lá em Gálatas 6, de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem plantar, ele colher. Ou seja, a gente precisa lembrar que Deus, ele vai nos recompensar pelas nossas escolhas certas, ao seu tempo e ao seu modo. É assim que Deus nos recompensa, não é no meu tempo, não é no seu tempo. O pastor falou aqui, olha, eu fiz isso e tal, mas eu já quero. Não, é o tempo do Senhor. E aliás, eu tenho certeza que Ele sabe, assim como, né, o tanto que Deus já o abençoou. Então Ele nem se sente recompensado por isso, mas Ele já foi abençoado outrora, então por isso que abençoa. E a minha pergunta para você nessa noite, para mim, para você é: se eu e você tivéssemos o poder de Sansão, se nós fôssemos como Sansão, será que a gente se tornaria mais arrogante, mais soberbo ou mais humildes? Será que a gente cumpriria o propósito de Deus ou a gente se perderia? São reflexões para a gente pensar, sim ou não? Porque Deus quer nos dar muitas coisas, Deus quer abençoar muitas coisas, Deus às vezes quer te colocar em lugares altos, Deus quer te colocar em posições de destaque, mas será que você e eu estamos preparados para lidar com isso? Ou de que forma que nós vamos lidar com isso? Arrogantes ou humildes? Foi o que Sansão estava fazendo. Sansão, para quem não sabe, ele se tornou juiz de Israel. Durante 20 anos, o texto termina aqui dizendo que ele julgou Israel durante 20 anos. Mas de que forma que Sansão termina, gente? De que forma que termina a história de Sansão? Olha a forma que começa, olha a forma que vai para o meio, olha a forma que termina. A Bíblia diz que o final de todas as coisas é melhor do que o começo, e está certo, ele termina aqui essa história glorificando, exaltando a Deus, porque ele reconhece, ele volta para o Senhor, ele pede perdão para o Senhor, ele se humilha, e a partir de então há uma grande vitória que Deus entrega na mão dele. Mas podia ser diferente, pode ser diferente comigo e com você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual tipo de problema você está, mas podia ser diferente. Talvez a tua escolha, talvez a minha escolha tenha nos levado a lugares que Deus não quer que a gente passe. Mas será que a gente está buscando direção de Deus antes de fazer as escolhas? E quando Deus tem nos dado, de que forma que a gente tem lidado com isso? Como eu disse, o texto bíblico, se você ler todo o Juízo, você vai entender o que acontecia com Israel. Israel é o povo escolhido de Deus, é a nação escolhida, só que Israel desobedece a Deus todo momento. Então Israel desobedece, Deus castiga Israel, enviando um povo inimigo contra Israel. O povo vinha, e aí o povo voltava para clamar para Deus. E Deus, o que Deus fazia? Deus levantava um juiz. Aqui está no tempo do juiz. Deus levantava um juiz para exercer juízo sobre a nação se arrependia, Deus movia as mãos, mudava a história, e aí os caras caíam de novo, aí eles erravam de novo. Então essa história que Deus de opressão, aonde há opressão, há arrependimento, clama ao Senhor, um juiz levanta, liberta, e assim eles estavam vivendo. Isso vai se repetindo várias vezes, até chegar aqui em
Sansão. Juízes capítulo 13, verso 5. Leia comigo, por gentileza. Diz assim: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Sansão tinha um chamado, uma vocação: libertar o povo de Israel. Para isso que Sansão foi escolhido ainda lá, desde o ventre da sua mãe lá. O anjo aparece para a mãe dele, aparece para o pai dele, falando: você vai gerar um filho. Você vai gerar um filho, e esse filho vai se tornar juiz em Israel. Mas existe uma ordem para ele, existe um propósito, mas também existe dentro do propósito uma determinação para ele cumprir. 2 Pedro, onde nós lemos aqui, por isso que eu fiz questão de ler esse texto em 2 Pedro, eu queria fazer um paralelo aqui com o texto de Juízes. 2 Pedro capítulo 1, verso 2 e 4, eu li já com você nessa noite, diz assim: o seu divino poder nos deu de tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas, preciosas promessas, para que por elas se tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Ou seja, as mesmas promessas que Deus fez para Abraão lá, o texto em 2 Pedro capítulo 1, Pedro vai falar que Deus fez para mim e para você. São as mesmas promessas, de que nós em tudo, consistamos, ou não necessitamos, que tudo que a gente precisa, a gente adquiriu por meio da vida e da obediência. Piedade quer dizer obediência, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude dele. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Quem crê, diga glória a Deus. Você crê que Deus, desde o ventre, olhou para você, olhou para o ventre e te chamou no propósito? Talvez você não, sei lá, Esse chamado, ele é individual, ele não pode ser compartilhado, ele não pode ser emprestado, ele pode ser derramado. Sansão, ele foi chamado para transbordar para as pessoas. Então ele podia governar, ele podia exercer juízo, cuidando e derramando do Espírito que estava sobre ele, sobre aquelas pessoas, assim como eu e você também. Sansão tinha o seu chamado, ele tinha o seu dom, e nós temos o nosso. É algo especial, é algo único, assim como nós somos únicos e especiais diante de Deus, aos olhos de Deus. Todos aqueles que aceitam Jesus se tornam filhos de Deus, mas nós nos tornamos únicos, especiais, cada um o seu chamado. Não existe mais bonito nem mais gordo. Esse negócio que o mundo fica tentando diferenciar, causar. Não, porque o preto, o branco, irmão, isso é coisa do pecado. O pecado. No curso lá, na nossa graduação, a gente chegou. É incrível como o docente falando, o professor falando, a gente fala, cara, tudo isso, a mente, os pensamentos ali intrusivos vindo, a gente, tudo isso, o homem está do jeito que está, o homem está ausente de Deus, o homem não consegue olhar para o outro com amor, com ternura, o homem não consegue mais, o homem é orgulhoso, e tudo isso é culpa do pecado. Tudo isso é semente do pecado, mas de fato Deus nos escolheu porque nós somos únicos, especiais, criados à sua imagem e semelhança e para a glória dele. É importante a gente refletir sobre isso, sobre o chamado, e talvez você nunca pensou, porque você nasceu, você nunca pensou, talvez como Jó, Senhor, antes eu não tivesse nascido, antes eu não tivesse sequer, minha mãe tivesse me concebido, porque ele estava num sofrimento extremo, e ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Talvez você que está aqui hoje já fez isso em algum momento da tua vida, mas saiba que Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. O Senhor
está neste lugar, e Ele diz para mim e para você: o Senhor tem um propósito chamado para mim e para você. Basta você descobrir qual é o chamado específico para mim e para a tua vida. Específico. Saiba que você foi criado num propósito, e Deus colocou sobre você habilidades, dons únicos, para você cumprir esse propósito. Irmão, ninguém é melhor que ninguém aqui. Ninguém é inferior a ninguém. Talvez você não tenha leitura por causa da sua condição de vida, você não foi escolarizado, isso não é problema. Você não é inferior ao outro. Talvez você não seja bonito, formoso em aparência, tal qual o seu pastor. Para quebrar o gelo, vocês não dormirem, tá bom? Mas a minha esposa me acha bonito. Talvez nós não sejamos tão formosos e aparentes quanto nós gostaríamos de ser, aliás, né? Talvez a gente não tenha tanto dinheiro quanto a gente gostaria de ter. Talvez você não seja tão esbelto quanto você gostaria de ser, mas Deus te deu uma habilidade, um dom especial, que é só Deus deu só para você. Você está usando, você quer usar? 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, coloca aí para mim, enquanto eu bebo uma água aqui. Achou aí, meninos, da mesa? Não. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, diz assim, ó. Olha lá. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o... Diga, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito é o mesmo. Agora a forma é diferente, né? Talvez você tenha um dom de cantar, talvez você tenha um dom de pregar, o dom de servir. Servir, todos nós estamos chamados a servir. Mas você tem um dom de administração, o dom de cozinhar, o dom de limpar, sei lá, talentos que Deus vai nos dando. Em Juízes capítulo 13, importante é que você entenda que há habilidades que são únicas. Sansão tinha habilidades únicas, específicas, que nenhum outro homem tinha, embora no seu tempo Deus levantou vários homens, diversos homens e mulheres também, né? Para que as moças não fiquem aí achando que o pastor é misógino. Existiam mulheres também nesse tempo do juízo que foram levantadas, tal qual a juíza Débora também. E eu acho lindo, eu amo isso. Tem gente que acha que a igreja, que nós cristãos, a Bíblia é preconceituosa contra as mulheres. Eu falo, não. A palavra de Deus, ela valoriza as mulheres desde sempre. A palavra de Deus, ela coloca a mulher no seu devido lugar, como alguém especial, como alguém que foi preparado para andar junto com o seu esposo, com o homem, e não andar em disputa, cada qual na sua função, cada qual na sua especialidade, no seu dom, na sua habilidade. Sempre falo isso aqui. Eu não vou fazer coisas que a minha esposa faz, e ela também não vai fazer coisas que eu faço. Abrir uma garrafa de água na geladeira, uma tampa de, como é que é? De refrigerante, abre aqui para mim. Ela fala, tá vendo? Para isso vocês precisam de nós. Mas também eu não vou lá fazer coisa que ela faz, não vou nem me meter a fazer, porque eu não vou conseguir fazer. Mas as mulheres têm o seu lugar especial, assim tal qual os homens. Então valorize a sua esposa, valorize a sua mãe, valorize aí essa mulher que tem cuidado de você, do seu lar, né? E as mulheres também valorizem seus esposos, seus filhos, né? Pais, porque cada um no seu chamado, no seu dom e habilidade que Deus colocou. Juízes 13:14 diz assim: de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Como eu disse, um paralelo lá em 1 Pedro capítulo 1, versos 5 a 8, fala assim, ó: por isso mesmo, empenhe-se em acrescentar a sua fé, a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, a perseverança, a piedade. No 8, porque se as qualidades existirem e se estiverem crescendo em vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos.
Isso se chama preparação para um caráter. Sansão tinha um chamado, Sansão tinha sobre ele uma comissão, e ele estava em preparação no caráter. Assim tal qual nós aqui lemos no texto de 1 Pedro. E o que acontece? Para viver o chamado, é essencial ter o caráter transformado, irmão, não tem jeito. Como eu falei, o pecado ele distorce o homem, ele distorce a humanidade. Às vezes a pessoa até vem de uma boa família, e por isso que a gente vê tantas pessoas que têm uma boa condição financeira, mas que se desviam por aí. Entram em nichos de corrupção, de tráfico de droga, um monte de coisa. Aí eles pegaram uma pessoa de boa condição, de boa família, mas se desviou. Por que isso? Quando o pecado corrompe a moral, o pecado corrompe o caráter do homem. E a gente precisa ter o caráter transformado, o caráter preparado. Diga comigo, que o caráter define quem nós somos. Diga comigo, o caráter define quem nós somos. É o caráter quem define quem nós somos. Não é o exterior, não é a roupa, não é as marcas, não é o cabelo, não é onde é você. Não é onde você anda, não é as suas amizades, não são os seus amigos, não é a sua família que não vale nada. Não é a família que diz para você que você é a ovelha negra, não é. Independente do que as pessoas pensam e veem em nós, e veem em mim e em você, né? João 7:24, eu até falei isso ontem, estava conversando com os parentes, falei, a Bíblia diz que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo a justiça, segundo os nossos atos, segundo a justiça divina. Em termos gerais, caráter define o que? A índole de uma pessoa, como ela reage, quais as atitudes dela, como ela tem sido, dentro dos parâmetros de honestidade e do respeito ao próximo, irmãos. E assim, quando a gente afirma que alguém tem caráter, isso ocorre porque a pessoa apresenta esses traços de honestidade, a pessoa apresenta essa sensatez e esse senso de juízo e justiça. Quem aqui nunca viu aquele testemunho de alguém que achou uma carteira cheia de dinheiro e devolveu? Sim ou não? E essa pessoa não é nem crente, mas ela é imbuída de um sentimento de justiça, de um sentimento de sensatez e caráter, de que aquilo que ela achou não é dela, mas pertence a alguém vai sentir falta, e por isso ela devolve. E enquanto nós encontramos muitos cristãos que se achar 100 pila, ele não devolve, ainda se marcar ele mete a mão. Porque o caráter ainda não foi moldado. Sansão estava sendo moldado. E para isso nós temos em nosso favor, irmãos, o Espírito Santo que trabalha no meu e no seu caráter. Por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso que você precisa de Jesus. E não é porque você não seja bom. Talvez você é até uma pessoa boa, uma pessoa bacana, uma pessoa, olha que coisa linda, uma pessoa que abençoa, que faz doação, uma pessoa que é correta, uma pessoa que tem caráter. Mas independente disso, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador, porque só por meio dele nós iremos ao Pai. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E além do mais, o Espírito Santo continua trabalhando, nos moldando, nos preparando. Como eu disse, existem pessoas extraordinárias, mas elas não são extraordinárias porque a sua habilidade a formou e a forjou assim, mas porque elas são cheias do Espírito Santo. Foi Deus quem nos deu a habilidade, é Deus quem nos dá a habilidade. Ele está nos preparando para cumprir o propósito. Sansão foi preparado desde o ventre. Eu li aqui no versículo 14 que quando ele nasceu, Deus falou: tudo quando proceder da videira você não vai comer, nem vinho, nem bebida forte você vai beber, nem coisa imunda vai passar por você, tudo quanto eu tenho ordenado você vai guardar. Sansão foi preparado desde o nascimento para uma missão que Deus tinha para ele. Primeira missão, ser uma referência. Nós somos quem é referência na sua casa? Às vezes a gente é referência para o mundo, a gente é referência para os outros, a gente é referência para os nossos amigos. Os amigos batem no peito: nossa, aquele cara é 10. As amigas falam: aquela pessoa é 10, olha como ela é, olha como ela se ajuda as pessoas. Mas em casa a gente não é referência nenhuma.
para o nosso cônjuge, para o nosso pai, para a nossa mãe, a gente não é referência nenhuma, a gente está dando trabalho, a gente está dificultando, a gente faz as coisas, as piores coisas. Quando a gente deve referência em casa, né? Para os nossos de casa primeiro. Sansão foi preparado desde o início, ele foi consagrado como nazireu, separado para Deus, e a sua vida tinha regras e direções específicas para que ele pudesse cumprir o propósito. Já falei, não era não beber vinho, abster de coisas impuras, não raspar a cabeça, era um voto de nazireu. E talvez muitos de nós crescemos sem regras mesmo, né? Sem limites, dentro de uma família disfuncional, morando num lugar inadequado, morando, sofrendo todo tipo de abuso, todo tipo de coisas ruins. Porém, quando a gente encontra Cristo Jesus, nós agora somos moldados por Ele. O que outrora era trevas, o que outrora era perdição, agora se torna luz, agora se torna poço de sabedoria, luz para o mundo, anda como filho da luz. Efésios capítulo 5, verso 8. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Já falei, se dormir e cair, eu não ressuscito ninguém. O apóstolo Paulo orou ainda para Deus ressuscitar. Já contei essa história aqui do Luciano Subirá, né? Foi o pastor Luciano Subirá, outro contou que o cara estava pregando, aí o pastor está pregando lá e o marido da mulher começou a dormir, e ele está vendo o cara dormir, ele fala assim: ô, acorda seu marido aí. Aí ela falou assim: acorda você que pôs ele para dormir. Ninguém dorme aí, em nome de Jesus. Você vê alguém dormindo, ele dá uma cutucada nele e fala: acorda, crente, fica ligeiro. Efésios capítulo 5, verso 8 diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz, e no Senhor andai segundo filhos da luz. Irmão, não importa quem você era no passado, não importa o que você fez, não importa quanto você errou, quanto nós erramos, e nós erramos muito, e aliás, quem erra muito, muito é perdoado. Quem reconhece seus erros, muito é perdoado. E nós somos chamados e convocados a reconhecer os nossos erros diante de Cristo Jesus, porque a cruz é onde nós encravamos, onde Jesus encravou o escrito de dívida que havia contra mim e contra você. Então por que a gente às vezes tem esse orgulho de achar que eu não posso ser crente, eu não posso ser, porque eu errei muito? Ou pior das coisas, a gente começa a olhar para as pessoas e se comparar a elas, achando: nossa, aquela pessoa ali é melhor que eu, aquela pessoa ali tem mais possibilidade que eu, Deus amou mais aquela. Deus não é seletivo, Deus não é aceptivo, não faz acepção de ninguém não. Eu amo mais o pastor Zé, a pastora Lu, amo mais o pastor Ivone, amo mais fulano. Não, Deus ama ao pecador. Deus não ama o pecado. O pecado aborrece a Deus. Mas se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos, se nós entendermos que o nosso caminho pregresso, o nosso caminho de outrora não nos serve mais, nós passamos a viver isso que o versículo 8 de Efésios está dizendo, capítulo 5. Vocês agora são luz no Senhor, então andem como filhos da luz. E aí a gente começa a entender: cara, o que eu fazia não precisava fazer, não preciso fazer mais. Talvez você lá fora, você fazia falcatruas, você fazia coisas que não agradavam a Deus, você era um prostituto, né? Você era alguém que vivia de acordo com o mundo, está em trevas. A Bíblia diz: aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Agora, aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Seja santo, porque nós servimos um Deus santo. Então não deixe as pessoas te definir, não. Como eu disse, o caráter define quem realmente nós somos. Estava conversando com as pessoas: quando você abre a boca, é que as pessoas vão entender quem você é de verdade. É diante das situações adversas que as pessoas vão olhar e podem dizer então, cara, esse cara aí tem alguma coisa diferente, essa menina tem alguma coisa diferente.
Você é crente? Aí você fala, pela misericórdia de Deus eu sou. Cara, eu vi alguma coisa diferente em você. Aí é nesse momento que a gente glorifica a Deus, fala, é pela misericórdia de Deus, porque outrora eu era igual a você. Outrora eu fazia tudo isso aí. Outrora o meu caráter era deturbado, eu até aprendi moral, vim de uma família bacana, meus pais me deram educação, mas no caminho eu me perdi, porque o pecado me levou para isso aí. As coisas, agora, depois que eu encontrei com Cristo, não, tudo mudou. E é tão bom a gente falar que a gente mudou, não é verdade? Eu não sou mais o cara de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. E é tão bom quando a gente entende que a gente precisa mudar, continuar crescendo. É isso que o texto em Pedro, aqui em 2 Pedro, está dizendo. Que a gente vai crescendo, a gente começa a se tornar, não mais sermos inoperantes, improdutivos. E a gente começa a crescer, ou seja, a fé, a gente se empenha em apresentar, em acrescentar a fé é a virtude o conhecimento ao domínio próprio. É isso. Talvez você não tenha tanta fé, mas a fé ela começa a ser acrescentada à virtude. A virtude, o conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio, porque tem muita gente que não se domina naquilo que faz, porque não tem conhecimento sobre daquilo. Não consegue controlar, porque não se domina, porque não tem conhecimento. Sansão estava entregue dessa forma porque, infelizmente, deixou de buscar o Senhor. E agora nós somos luz, você pode ser luz. Pastor, mas eu fiz coisa errada. Pastor, mas eu não mereço. A minha família fala que eu não vou ser nada. As pessoas da minha vila lá já conhecem. Eu já pisei, não, é a última chance, eu estou vindo aqui hoje, é a última chance, eu não sei mais porque eu vou. Quero te dizer que ainda há esperança para a árvore cortada. O Senhor, Ele restaura, né? Nos faz como árvores frondosas diante dEle. E aquilo que não era nada, por isso que Coríntios vai dizer, né? Que Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. As pessoas podem não dar nada por mim e por você, mas Deus nos colocou aqui com um chamado e com um propósito. E Ele conhece o meu e o teu interior. Ele sabe, né? E é isso que Ele quer, que nós obedeçamos a Ele. Separei 3 pontos aqui. Tenho 15 minutos. Vou tentar fazer isso em 15 minutos. Chamado de Sansão era para libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, primeiro ponto, chamado. Segundo ponto, preparação do caráter. Terceiro ponto, propósito, que é libertar outras pessoas que outrora eram como nós, ou estão no mundo, ou estão em trevas. Entenda como você quiser, porque foi esse o propósito de Sansão. Sansão foi chamado para libertar Israel das mãos dos filisteus. E cada um de nós temos um chamado específico, como eu já disse, algo que só eu e você pode realizar. Não adianta você querer fazer a minha função que você não vai conseguir, talvez. Para alguns sim, para outros não. Não adianta você querer fazer o que eu faço, talvez para você seja de outra forma, né? Às vezes a gente começa a olhar para as pessoas, eu queria fazer igual o pastor faz, queria cantar igual, canta do jeito que você canta, irmão. Faz do jeito que você faz. Tenta melhorar, aperfeiçoar, mas não precisa se comparar a ninguém. É seu, é específico. Deus escolheu para algo e você pode ser apenas para preparar o caminho para alguém chegar até o Senhor, não sei. Mas é teu, é específico teu. É importante a gente descobrir isso. É importante a gente decidir viver para isso. É importante a gente decidir viver segundo aquilo que Deus colocou no nosso coração, dedicando para isso completamente. Porque o texto lá em Efésios vai dizer que nem todos foram chamados a mestres, nem todos foram chamados a pastores ou apóstolos, mas todos foram chamados a ser o quê? Servos, frutíferos e puros. Servos de quem? Uns dos outros, por exemplo. Talvez você nunca aprendeu a como falar com a tua mãe, nunca aprendeu como falar com o teu pai, mal educado, briguento, não aprende a falar com a tua mulher, não aprende a falar com o teu esposo, não aprende a falar com as pessoas. E talvez seja isso, mas a gente pode aprender, a gente pode se tornar servos uns dos outros, no propósito de melhorar e as pessoas entenderem, cara,
Se essa pessoa foi transformada, se essa pessoa mudou, por que eu não? Segundo ponto, 2 Pedro ainda, no versículo 10, olha só. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, por se assim agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Sansão tropeçou porque ele começou a achar que as pequenas coisas não tinham nada a ver. Então, primeira coisa, ele vai lá, ele fala, eu quero aquela mulher para mim. Aí você fala, você não tem mulher no meio da parentela, no meio aqui do povo, diz, você tem que se misturar lá. Não, eu quero. Menino mimado. Tem um monte de crente que é mimado. Tem um monte de pessoa que é mimada, né? Aí vem com os mimos, acha que a igreja tem que ser de acordo com o que ela quer, com a vivência dela, com a cultura dela. Não, a igreja é lugar de tratamento, a igreja é lugar de cura, a igreja é lugar de restauração, a igreja é lugar de preparação. Então não pense que a igreja vai se amoldar, ou a palavra de Deus se amolda a você, mas você tem que se amoldar. Agora Sansão não, eu quero, o pai dele, vai lá, vamos lá então. Aí vai lá, só que no caminho ele encontra o leão, e aí o que ele faz? Ele mata o leão, e aí ele no pio, começa a esconder as coisas. São nas pequenas coisas que nós começamos a tropeçar. Começa na pequena mentirinha, começa no pequeno segredinho. Quando vê, está fazendo coisa errada, mais grave, e aí a coisa vai ficando grande até um ponto que você não consegue mais se desvencilhar daquilo. Parece incrível, mas a gente nunca cai pela pedra grande, a gente sempre cai pela pedra pequena. Porque a pedra grande a gente vê, é ou não é? Pedra grande está lá, você, opa, agora a pequena, a gente sempre cai nas pequenas coisas. Então não deixe as pequenas coisas te dominar. É bom, parece bom. Parece, mas não é. Eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou concordar com isso aqui. Eu não aceito, não topo isso aqui não. Sem um caráter preparado, a gente não consegue viver plenamente o chamado, porque nós vamos ser cobrados por isso. Aliás, a nossa consciência nos cobra. Se você não está sendo cobrado na sua consciência, alguma coisa está errada. Quem faz algo errado e a sua própria consciência consegue dormir tranquilo, alguma coisa está errada. Começa no pequeno e vai ficando maior. O caráter, como a gente disse, é quem realmente nós somos. O Espírito Santo trabalha em nós para nos moldar nosso caráter. A gente precisa estar disposto a ser transformado e viver de acordo com os princípios de Deus. Então, se Deus falou, e aí depois que ele mata o leão, quando ele volta lá, e aí ele já está namorando a menina que ele não era para ele namorar, ele volta no caminho e ele vai ver esse leão. E aí ele vê o leão, a carcaça do leão, na verdade, lá dentro da carcaça tem o quê? Um favo de mel. As abelhas formaram lá e estão falando. E aí o que ele faz? Ele toca, ele pega o mel, ele come e ele também leva para os seus pais. Além, mais uma vez, ele esconde os seus pais da onde ele traz o mel. E isso vai se agravando, isso vai se agravando. Por quê? A ordem era, você não pode tocar em nada impuro. Você não pode tocar em nada que não agrada a Deus. Por isso nós somos chamados à santidade. Não toque em nada impuro achando que você vai sair ileso disso. Vai vir contaminação, vai trazer problema. Então é melhor, parece que é bom, mas eu não vou fazer, porque isso eu sei que vai dar problema. Embora você pense, eu e você possamos pensar, não, no final eu consigo, vai dar um jeito, eu vou chegar lá, eu vou conseguir me organizar. Pegou dinheiro escondido e começou a fazer coisa errada. Eu vou dar um jeito, eu vou... Deus abençoado, tá conversando. Prestador de serviço. Aí, por que você não foi trabalhar hoje? Porque fiquei doente. Tá bom, amém. Aí o cara não vai amanhã, por que você não foi trabalhar? Porque minha mulher ficou doente. Só que ele se esquece, a pessoa se esquece, vai se enfiando em mentira, e aí ele está doente, aí a mãe, o pai, aí o outro vai e fica doente também, isso vai se aumentando, e quando você vê, é tudo mentira. E aí ele não consegue mais acobertar aquilo, a pessoa não consegue mais acobertar, aí vem tudo, mas aí já perdeu, eu falei, não quero mais, eu não confio mais em você. E assim que os relacionamentos são destruídos, assim, por falta de confiança.
Porque começa nas pequenas coisas, começa escondendo, gastou o dinheiro, gastou o cartão que não queria, que o marido está falando, não gasta, não faz isso. Pô, vamos segurar. O marido vai lá, pega, faz coisa, joga, né? Um monte de homem envolvido em jogo, essa maldição dessa bet, não sei o quê, que ainda vem, jogue com consciência. Que joga com consciência, irmão? Desde quando você viu vício ter consciência? Vício não tem consciência. O vício domina e nós tornamos escravos daquilo que nos domina. Então não seja escravo, não entre, não põe o pé onde você não vai conseguir sair, não se atole nisso. Isso é uma armadilha do diabo. Eu vou jogar porque vai dar certo, né? Não faça isso. Se endividou, vai lá, corrige, conserta, arruma, porque se você tem, é um caminho que é sem volta. Não, os meus princípios, não os princípios da minha família e não os princípios da sociedade, mas são os princípios de Deus. Eu acho que isso aqui é mais certo. Nem sempre que a gente acha certo. Aliás, muitas coisas nós formamos estão incorretas. Se a gente vivesse de acordo com o que a palavra de Deus diz, a gente viveria muito bem e melhor. Mas a gente quer viver de acordo com os princípios da gente, os princípios da família. Eu não estou falando que você é errado em viver e ter princípios. Aliás, precisa ter princípios, precisa ter valores, precisa seguir princípios familiares e da sociedade. Mas se tudo isso te leva para um lugar que é distante daquilo que Deus tem para mim e para você, fuja. Segundo, libertados, que é o primeiro passo, chamado, preparo e libertação. Assim como Sansão foi chamado para libertar Israel, a gente também foi chamado para libertar as pessoas da opressão do maligno. Eu e você temos o Espírito Santo do Senhor e Ele nos capacita para coisas grandiosas. Então nós podemos sim viver o extraordinário de Deus. E viver extraordinário não é viver, olha quantos likes, olha quantas, né? Olha, parece, não, às vezes é no escondido, aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe. Cara, aquela pessoa lá estendeu a mão e ninguém nunca soube. Aquela pessoa foi a pessoa que, quando ninguém dava nada, aquela pessoa que eu achava que não, foi ela que veio me estender a mão. Então Deus nos capacita para fazer coisas grandiosas, tal qual Sansão foi separado. A gente precisa buscar viver de acordo com o Espírito Santo e permitir que Ele nos use para cumprir o propósito. Isaías capítulo 61, verso 1 diz que o Espírito do Senhor nos ungiu para pregoarmos boas novas, para libertarmos os cativos. Isaías 49, 5 fala o que lá? Deixa eu achar aqui. Eu gosto de ir no texto bíblico para não falar besteira. Mas agora diz o Senhor que te formou desde o ventre para ser seu servo, para que se torne, mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Para encerrar, Juízes capítulo 15 agora, verso 16. Glória a Deus. Diz assim: achou uma queixada de jumento. Falei Juízes, é João. João 15, 16. Vamos lá. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e designei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, quanto pedires ao Pai, em meu nome vos conceda. E quando Deus planejou o nosso nascimento, irmãos, Ele tinha um plano específico para cada um de nós. Você não foi gerado aleatoriamente, você não foi ato da evolução humana, mas você foi criado, nós fomos criados, e nós precisamos decidir e descobrir como viver de acordo para o Senhor. Isso envolve uma separação do mundo, isso envolve uma dedicação, viver uma forma que agrada a Deus e a entender o que o Espírito Santo que está em nós nos capacita para viver esse chamado. E todas as vezes que Sansão estava em perigo, em apuro,
o Espírito do Senhor se apossava dele. Então ele vai ser preso lá, ele vai ser, os próprios colegas, né, irmãos, vão falar: pô, você arrumou problema para nós, e agora você quer matar a gente. Aí ele fala: vocês não vão me matar? Vocês prometem? Não, então pode me amarrar e me entregar para eles. E aí eles amarram ele, só que aí o Espírito do Senhor vem sobre ele e dá mais uma vez o livramento. E assim o Espírito Santo por nós também. Ele é aquele que geme com gemidos inexprimíveis por mim e por você. E Ele tem te dado e tem nos dado alguns livramentos. E eu tenho certeza que virão à memória, a mim e sua, alguns deles na nossa vida. Quantas vezes você estava em locais, em momentos de grande angústias ou de forte aflição, na qual a mão do Senhor usa alguém para te restaurar, do que vem uma palavra do Senhor que te traz de novo à tona e te livra do mal. Quantas vezes o Espírito do Senhor tem nos acompanhado, até mesmo nos momentos de morte, para nos livrar da morte, para nos livrar dos perigos escondidos e para nos livrar do inimigo das nossas almas. A gente precisa aprender a acessar esse poder e a permitir que Ele nos guie. Sansão, ele aprendeu, mas ele negligenciou. A gente precisa aprender e acessar e usar realmente. Estava conversando e alguém me falava assim: olha, eu fui orar, eu fui pedir a Deus uma direção, e Deus me deu uma direção. Poxa, glória a Deus, porque pediu direção, porque a maioria das nossas decisões são tomadas sem direção. A gente não ora, a gente não busca, a gente não pede na palavra, a gente não pede aconselhamento, a gente toma a direção da nossa própria cabeça, depois a gente quebra a cara. Mas ainda assim o Espírito Santo e Deus tem misericórdia de mim e de você e tem nos livrado de todo mal. Então volte para o Senhor enquanto é tempo, arrependa enquanto é tempo, entenda esse processo enquanto é tempo. Nós limitamos o que Deus pode fazer com base no que aquilo que a gente acha que é possível. Eu só posso fazer isso porque a minha capacidade só vai nisso. Mas olha que Lucas diz que as coisas impossíveis são para Deus. Então não limite Deus, todas as coisas são possíveis àquele que crê. E assim como você só foi chamado para libertar Israel, nós também temos um chamado propósito. A gente só precisa buscar viver de acordo com isso. E que Deus nos guie e nos capacite. Amém? Antes de eu encerrar, só vou ler essa reflexão aqui para mim e para você. Eu achei interessante. Tenho 3 minutos ainda. Sansão, ele era perfeito, mas era um rebelde sem causa. Perseguia mulheres, saqueava propriedades por vingança, e certa vez matou 1000 homens, cego de uma raiva assassina. Abençoado com uma mente ágil e enorme força física, Sansão estava destinado à grandeza. Todavia, ele desperdiçou seu potencial. E uma vida cheia de sensualidade, extravagâncias. E Sansão vai terminar cego, Sansão vai terminar acorrentado, vai terminar sendo destratado, prisioneiro, desprezado pelos seus pares e pelos filisteus. A pergunta é: o que houve de errado? O que houve de errado na minha e na tua vida? O que deu errado? O que deu errado? E apesar da bênção de Deus ser sobre a vida dele, Sansão permitiu que as suas paixões e apetites controlassem as suas decisões. Quantas vezes eu e você deixamos que a emoção, deixamos que a situação aflore e ela tome conta de nós, nos controle, nos domine? Sansão, quando viu uma mulher bonita, queria logo dormir com ela e não se importava com as consequências. Se ficava zangado, como eu disse, começava a quebrar coisas, matar pessoas, não levava em conta os resultados que isso poderia trazer. Sua luxúria, arrogância, acabou permitindo com que Dalila o entregasse na mão dos seus inimigos. E assim Sansão vai pagar caro pelos seus erros. Seu último suspiro, porém, Sansão se voltou para Deus, reconhecendo que a sua vida e os seus talentos
não deveriam ter sido desperdiçados, porque eram dons de Deus para serem usados com obediência. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ouviu a sua oração final, e embora a sua derradeira escolha de fé, feita por Sansão, fosse honrar a Deus, ele desperdiçou grande parte da sua vida em escolhas erradas. Então que você e eu possamos decidir bem cedo, honrar a Deus com as nossas escolhas, nossas decisões. Ame ao Senhor, louve ao Senhor, busque ao Senhor na sua juventude, busque ao Senhor enquanto se pode achar, honre ao Senhor, não negligencie, não troque por nada, para que você e eu não nos arrependamos e percamos o melhor daquilo que Deus tem para nós. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos aí um segundo. Glória a Deus. Feche seus olhos todos. Aleluia. Se há um conselho que nós podemos decifrar nesta pequena passagem, nessa passagem bíblica, é: não imite a vida de Sansão. Não deixe para depois, você pode fazer hoje. Tome uma decisão na tua vida. Abandone o erro agora. Pode parecer que é bom, mas no final vai te levar à morte. Hoje pode parecer que é bom para você estar desfrutando dos prazeres do mundo, da impureza, das coisas que estão lá fora, são atraentes aos olhos, parecem gostosas ao paladar, ao contato, mas são caminhos de morte. E num futuro bem próximo, você pode estar clamando a Deus, pedindo misericórdia, para que o Senhor nos livre da mão dos nossos inimigos, até mesmo num momento de morte e angústia. E a nossa oração nessa noite é para que o Senhor nos mova num tempo, que nós possamos reconhecer que Ele nos chamou para um propósito, Ele nos capacita e Ele muda o nosso caráter. Talvez o que você e eu estamos precisando é que nos deixemos ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Nem tudo que a gente quer a gente vai fazer, nem tudo que a gente acha que é bom é bom. Então tem vezes que nós vamos precisar entender que é a vontade de Deus, que aquilo que nos incomoda é para a nossa melhora, é para o nosso preparo, que aquilo que aflige você hoje é para que no futuro você possa olhar e entender que era a mão de Deus cuidando da minha vida, cuidando da tua vida, para que você possa olhar para trás e ver quantos livramentos o Senhor te deu, porque os caminhos do Senhor são caminhos de paz, são caminhos de vida, caminho de abundância. Então não faça a escolha errada hoje, faça a melhor escolha da tua vida, não imite Sansão. Mesmo que pareça que o fim é melhor do que o começo, mas escolha desde já viver uma vida para a glória de Deus, viver uma vida para a tua família, e não importa o que os outros falem pela tua aparência, não importa o quanto que as pessoas julguem ou condenem pela forma que você se veste, pela forma que você anda, o que vale é o que está dentro de mim e de você, o Espírito Santo de Deus, e Ele nos ungiu e nos escolheu num propósito. Reflita nisso que eu vou dizer agora. Você é escolhido, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Creia nisso, porque a palavra de Deus diz isso. O propósito já foi estabelecido, agora você e eu é quem escolhemos se nós vamos seguir, se nós vamos obedecer para viver esse propósito ou não. A decisão cabe a nós. Deus não nos obriga a nada, Deus não nos faz por obrigação, Deus não nos castiga por isso, mas as nossas escolhas determinarão o sucesso dessa caminhada, o sucesso do teu casamento,
o sucesso da tua vida espiritual, do teu ministério, o sucesso da tua vida financeira, a salvação da minha e da tua alma, que é o mais importante. Porque a palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, toda a humanidade seja salva, mas também que todos cheguemos ao pleno conhecimento de quem Deus é. Porque lembre-se, a fé, ela provoca virtude, conhecimento, domínio próprio. E quando você se domina, você tem um controle da situação e você não é mais escravo. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo das coisas erradas. Você agora, por opção, nós nos tornamos escravos de um Deus vivo e todo-poderoso. E por isso nós podemos viver para a sua glória, para o louvor do nome dEle. Quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Pensei que a pastora ia cantar. Continue de pé, nós já estamos encerrando. Quero mais uma vez agradecer, né? Peço perdão, eu vou lá embaixo dar um abraço dos amigos da Grazi, por não o nome de vocês aqui, mas vou lá embaixo conhecê-los pessoalmente. Deus abençoe e voltem mais vezes, viu? A irmã também que está ali do lado da Sara, né? Deus abençoe e volte mais vezes, que o Senhor possa guardar, não sei qual ministério que a irmã é, se tiver sem ministério também, encontrou aqui a casa de Deus, mas se estiver já congregando, Deus abençoe, um abraço lá em nome de Jesus, viu? Os irmãos lá do Jardim Anchieta. E para os irmãos que não estão aqui, talvez vão acompanhar pela live, Deus abençoe. Irmãos, sábado agora nós estaremos indo lá para Salesópolis, que é uma das coisas que Deus colocou no meu coração. A gente tem 3 famílias lá em Salesópolis, e a gente quer pelo menos uma vez por mês fazer um culto lá. Nós vamos fazer sábado agora. Quero convidar alguns irmãos, se você tiver carro, disponibilidade, nós vamos sábado bem cedinho para lá fazer um culto, porque os irmãos, eles têm grandes dificuldades de vir para cá, mas eles amam essa igreja, eles amam vocês. E nós também amamos, queremos estar perto. Eles necessitam das nossas orações e também do nosso carinho. Então nós vamos estar fazendo um culto uma vez por mês, a começar por esse sábado. Então você que tem interesse em ir comigo, né? Procura aí a pastora Ivone, ou me procura também, que a gente vai organizar para sair daqui e para lá. Quem já foi lá sabe que eu estou falando, é uma bênção lá. E Deus abençoe a vida de todos vocês, amém? Lembrando sempre que o culto continua. Você e eu somos templo do Espírito Santo. Que o Senhor continue a queimar no meio do teu coração, e que nós possamos viver para a glória dele, amém? Tem um cafezinho lá embaixo, né? Tem café, Veraldo? Obrigado. Tem cafezinho de graça, toma um café, toma um lanche, não saia correndo. Tem esse tempo de comunhão aí, estou terminando um pouquinho antes, que é para dar tempo de você fazer isso em paz. E que você tenha uma boa semana em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa igreja, Senhor, por esses irmãos maravilhosos. Pai, como é bom sentir saudade de casa, como é bom, Senhor, se sentir acolhido no lar. E embora, Senhor, tantas coisas adversas, nós sabemos que o Senhor tem um propósito para nós nesse lugar. Tem um propósito para a minha família, tem um propósito para essa família que está aqui hoje. E que o Senhor cumpra o seu propósito através de nós. Pai, nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. E eu creio, Senhor, na Tua promessa, a promessa da Tua vinda. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e virá um dia para nos buscar. Essa é a maior promessa de todas, que o Senhor se entregou por nós. E que o Senhor nos ama. Pai, guarda esse irmão, dê uma semana abençoada, cheia da Tua presença, livra-os do mal, cura, Senhor, as feridas, as chagas, as marcas. Senhor, traz restauração no lar, visita o lar desse irmão e dessa irmã agora. Pai, traz cura, traz restauração no trabalho, no emprego, onde for, Senhor. Que o Senhor domine todas as áreas, que o Senhor, Pai, esclareça e que nós possamos nos tornar luz. Porque o Senhor nos chamou para a maravilhosa luz como os filhos teus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, recebam a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Aquele que crê diz: amém. Se você puder dar um abraço a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: foi bom adorar ao Senhor com você. Volte sempre.
presença eu tenho livre acesso. Livre acesso. Em tua presença eu tenho livre acesso.